Sem sombra de dúvidas, um dos piores problemas que a sociedade vem enfrentando atualmente é a ansiedade. Mas calma lá, esse não é um vídeo clichê para falar sobre as causas principais da ansiedade, por que a ansiedade é ruim e por que você deve parar de ser ansioso. Porque o assunto ele é um pouco mais profundo, é para você entender como que essa ansiedade se aplica na sua rotina e como ela manifesta nos seus aparatos morais mais profundos e que são condicionados a ti, que está vendo esse vídeo, de forma muito minuciosa pelos conceitos que a sociedade por si só nos mostra. É muito importante você entender isso, porque praticamente uma das coisas mais importantes que você pode fazer nos dias de hoje para a sua saúde mental e para a plena eficiência dos seus dias, para a plena felicidade e satisfação dos seus dias, é importante que você, dentre toda essa realidade que a gente vive, completamente agitada e altamente ansiosa, é muito importante que você saiba viver devagar. Calma, viver devagar não significa que você não deve fazer as coisas. Não significa também que você vai ser uma pessoa que não faz nada, imprestável. Mas calma lá, eu vou te explicar ainda nesse vídeo, fica comigo que eu vou te explicar. O primeiro ponto muito importante para você entender é que hoje, na sociedade que a gente vive, é muito comum que as pessoas acabem romantizando certos conceitos e acabem muitas vezes revertendo o sentido deles, como por exemplo a produtividade e também a eficiência. Hoje, com esses ideais de produtividade, principalmente com as influências que nós vemos hoje nas redes sociais, de pessoas que ficam postando as suas rotinas, mostrando tudo que elas fazem das 5 horas da manhã até as 11 horas da noite, isso acaba adentrando na gente e muitas vezes nós acabamos nos comparando com isso, e isso acaba sendo muito negativo e trazendo uma visão muito errônea sobre o que é verdadeiramente produtividade. Porque vamos parar para pensar o seguinte, beleza, é muito importante que você faça as suas coisas, é muito importante que você cumpra com os seus deveres. Mas nesse meio tempo, é muito comum que algumas coisas elas não aconteçam da forma como você quer que elas funcionem. Porque o dia, querendo ou não, é muito mais muito mais uma série de acontecimentos que não estão ao nosso controle do que, de fato, de acontecimentos que estão no nosso controle. Uma das coisas muito interessantes aqui da gente frisar é que a gente acaba vendo muitas vezes os conteúdos que as pessoas postam de suas rotinas e a gente acaba muitas vezes se comparando e vendo que se a gente tenta aplicar isso na nossa realidade e muitas vezes isso não dá certo ou não acontece da forma como a gente quer que aconteça, a gente acaba se frustrando e isso é muito negativo porque traz uma visão muito errônea de produtividade. Que a primeira visão errônea de produtividade aqui, que eu gostaria de mencionar, é o fato de que nem tudo acontece da forma como você imagina que deve acontecer. E um dos piores problemas nesse sentido que te levam, inclusive, à ansiedade é você pensar todos os dias eles vão acontecer da forma mais perfeita possível. Eu tô querendo frisar, principalmente, é a rotina de uma pessoa ansiosa. E digo isso porque eu já fui ansioso também. E ainda sou muitas vezes. Acho que todo mundo hoje tá um pouco ansioso. Querendo ou não, todo mundo acaba sendo pego pelo ideal de produtividade. Mas enfim, um ponto muito importante aqui de se frisar também é a questão da comparação que eu já mencionei tantas vezes. Pare de se comparar com as outras pessoas. Hoje nós vivemos numa sociedade que está cada vez mais doente e muitas vezes as pessoas postam certos conteúdos nas redes sociais aparentemente vivendo uma vida perfeita, onde tudo acontece da melhor forma, sendo que, na realidade, é completamente o oposto. Muitas vezes essas pessoas também passam por problemas pessoais, às vezes acabam acontecendo certas intercorrências que impedem ela de fazer alguma coisa. Então, é muito importante que você pare de se comparar e entenda que a sua rotina é única. Você não é as pessoas que você vê nas redes sociais. E as pessoas que você vê nas redes sociais, elas não vivem uma vida perfeita. Esse é um ponto muito importante da gente frisar e que muitas vezes acaba nos causando ansiedade.
E essa ansiedade ela vem justamente dessa frustração de que muitas vezes as coisas elas acontecem fora do nosso controle. Então, primeiro ponto aqui, muito importante para você lembrar, é que você não deve se comparar aos outros. Outro ponto que é muito importante, que eu gostaria de mencionar aqui nesse vídeo, é que você não deve fazer tudo de uma vez. Como eu mencionei, esses ideais de produtividade que são impostos a nós com as redes sociais, muitas vezes acabam confundindo a gente. Muitas vezes a gente se preocupa em querer fazer tudo e viver o dia perfeito, mas nem sempre você vai conseguir fazer tudo. E tudo vai depender também da sua rotina, dos seus deveres. Então, não queira fazer tudo de uma vez, levando em consideração rotinas de pessoas que conseguem fazer muitas coisas em pouquíssimo tempo. É muito importante que você enquadre os seus deveres, a sua semana e as suas necessidades, bem como com as suas limitações. Um ponto muito importante que eu sempre coloco para mim quando eu vou organizar alguma coisa é organizar aquilo com base na minha capacidade de fazer aquilo num dia ruim. Porque quando a gente quer fazer tudo, mas a gente está vivendo num dia ruim, volto a dizer aquilo que eu mencionei sobre as frustrações. Nós acabamos nos frustrando, juntamente com isso, não fazendo tudo, e aquilo cai por terra, você acaba não dando continuidade aos seus objetivos, aos seus projetos, porque você deu o passo maior que a perna. É muito importante que você não faça as coisas com pressa e não queira fazer as coisas tudo de uma vez. Um ideal falso de produtividade que a sociedade por si só nos impõe é que muitas vezes pensamos que quanto mais coisas fizermos, melhor. Mas não é assim. Não pense que a melhor coisa é aquela que você faz em maior quantidade, mas sim em qualidade. Vamos supor, por exemplo, um caso de um padeiro, em que ele precisa, por exemplo, fazer uma determinada quantidade de pães sobre um determinado tempo. Bem, primeiramente, que se aquilo for realmente uma prioridade para ele, ele vai conseguir organizar aquilo com base em dois parâmetros, quantidade e qualidade, se aquilo realmente for uma prioridade. E por que eu digo isso? Porque se as coisas, os seus deveres forem realmente uma prioridade, você vai conseguir organizá-los nesses dois parâmetros, qualidade e quantidade. Mas suponhamos que ele tenha que fazer uma determinada quantidade X sobre uma determinada data, sobre um determinado prazo. E para isso ele justamente organiza tudo. Mas ele faz pelo menos metade daquele valor que ele precisa fazer, daquela quantidade que ele precisa fazer, mas ele faz muito bem feito. É muito melhor que ele faça, por exemplo, tudo no primeiro dia, em que ele recebe a demanda, ou no último dia para entregar aquela demanda. Então, é muito importante que você também enquadre as suas prioridades, veja como você pode enquadrá-las, para que você consiga fazer tudo muito bem feito. Isso por si só vai trazer para ti um senso de controle muito maior e também um senso de satisfação muito melhor, porque você vai fazer tudo e muito bem feito. E é aqui que está justamente um dos paradoxos da falsa produtividade. A gente pensa que fazer mais é melhor, mas não necessariamente. Às vezes é melhor que você faça pouco em um dia, mas que faça tudo muito bem feito. Isso compensa muito mais. Anota essa dica. Isso se aplica inclusive para tudo. E por que eu mencionei tudo isso? Porque é muito importante que você viva um pouco mais devagar. Isso por si só vai trazer um pouco para ti mais de controle e também diminui a sua ansiedade diante dos acontecimentos da rotina. Ideal falso de produtividade que já tanto mencionei aqui nesse vídeo acaba aumentando muito a nossa pressa para fazer as coisas. E isso por si só é um problema. A gente tem pressa hoje para fazer tudo. Para ler um livro, a gente precisa ler ele em um dia ou uma semana. A gente precisa, fazer tudo para ontem. E isso
é um problemão, porque as coisas elas vão perdendo a qualidade. E juntamente com a perda de qualidade das coisas, a sua vida por si só vai perdendo a qualidade. Do que adianta você fazer tudo se você não tá feliz? Do que adianta você fazer todas as coisas que você tinha idealizada na sua mente se isso não tá te deixando bem? Ah, mas muito provavelmente você vai pensar o seguinte: ah, mas isso é pro meu futuro. Beleza, viva de futuro que você vai ser sempre um infeliz. Esse é um ponto muito crucial. E que claramente, uma das coisas que eu preciso mencionar aqui é que eu não estou querendo dizer que você não precisa se preocupar com o futuro. Mas um dos grandes problemas da nossa rotina é que a gente pensa tanto nos resultados que a gente acaba perdendo o nosso próprio senso de presença. E daí quando chega no resultado, beleza. O que aconteceu? Você só vai receber o resultado, mas provavelmente você estará infeliz, provavelmente estressado, provavelmente com a tua saúde mental lá embaixo, porque nesse meio tempo, nesse processo, você não aproveitou. E é aqui que mora o problema. E uma dica muito importante. Às vezes é importante que você seja um pouco mais devagar. Sério, ao invés de fazer 10 afazeres num dia, se você conseguir, faça 5 num dia, faça 5 no outro. E como eu disse anteriormente, faça tudo muito bem feito. Isso por si só vai acelerar, inclusive, os seus resultados para o futuro. Por quê? Porque fazendo as coisas muito bem feitas, as coisas elas vêm. Inevitavelmente, bons resultados, bons trabalhos por si só geram bons resultados. Mas você não vai conseguir bons resultados fazendo tudo de uma ansiedade absurda. Então, viva um pouco mais devagar. Esse é um ponto muito importante aqui. Esse daqui é um vídeo sobre rotinas ansiosas, de pessoas que estão começando projetos, ou que já estão no meio de um projeto, ou que por si só querem melhorar um pouco a vida, que estão ansiosas e estão insatisfeitas com isso, e querem algum conselho, alguma ideia sobre como melhorar. Porque, beleza, vamos parar para pensar o seguinte: do que adianta eu ter todos os meus objetivos se, poxa, lá na frente você não vai estar bem, que nem eu mencionei antes. Então é muito importante que você leve em consideração esses 3 pontos que eu mencionei aqui até agora. Primeiro, pare de se comparar com as pessoas. A sua rotina é única. E nem sempre a rotina que as pessoas demonstram nas redes sociais é a rotina de fato deles. Muito provavelmente o que eles gravam não expõe os problemas que eles vivem internamente no âmbito das suas carreiras profissionais. O segundo ponto muito importante que você tem que levar em consideração é que você precisa fazer as coisas com qualidade. Faça elas muito bem feitas, que por si só você vai acelerar os seus resultados. Fazendo coisas bem feitas e dividindo-as no meio, pelo menos conseguir descentralizar um pouco de seus trabalhos diários, você por si só vai não só vai acelerar os seus resultados, mas você também vai estar vivendo bem. A felicidade que você tanto almeja com a sua rotina não está lá na frente, ela já está aqui agora. É muito importante que você faça o que você faz feliz. É importante que você esteja feliz, independentemente das suas condições. Querendo ou não, a felicidade não é algo tangível, no sentido de que você alcança aquilo. A felicidade por si só está no agora. Você já é feliz. Só você precisa descobrir o que te faz feliz e por que você deve ficar feliz nesse momento, independentemente das intercorrências que podem ocorrer na semana. Um dia estressante por si só não faz uma semana. Um dia estressante por si só não faz uma semana feliz. Não resume a semana, que também não vai resumir um mês, que não vai resumir o ano. Então, por si só, vai te levar também nessa reflexão. Poxa, do que vale, né? Tá se estressando tanto, fazendo tudo de uma vez. Será que você está acelerando os seus resultados? Ou será que você está cada vez mais atrasando e te causando cada vez mais problemas? E o terceiro e último ponto, seja um pouco mais devagar. Viva um pouco mais tranquilo.
Faça as coisas muito bem feitas, com foco e concentração, mas não tenha pressa para fazê-las, porque a pressa vai atrapalhar os seus pensamentos, que vai atrapalhar seu ofício e que por si só vai desacelerar os seus resultados. Seja mais tranquilo. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, se inscreva, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo para algum amigo que você acredita que vai gostar desse vídeo, que precisa desse vídeo. E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.